Hoje eu vou compartilhar com você algo que eu demorei muito tempo para entender sobre o processo de cura emocional e espiritual. Eu gostaria que alguém tivesse pego na minha mão e me contado isso lá no início da minha jornada, por isso vou compartilhar com você hoje. Então fica até o final desse vídeo, que esse conteúdo pode transformar de fato a sua jornada. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Eu estou a Gabi, mentora e professora de autoconhecimento, e semanalmente trago conteúdo novo para a gente expandir a consciência juntos. Então já se inscreve aqui para você não perder nenhum conteúdo. Toda vez que você encontra um problema pessoal, seja de relacionamento, voltado ao seu trabalho, às vezes as suas emoções, enfim, você entende que você precisa fazer terapia, você precisa cuidar da sua saúde mental e emocional, você vai começar a cavar algo que você não tem ideia do que você vai encontrar. Porque a maioria de nós tem registros de dores, não só dessa, mas de outras vidas. Você pode encontrar traumas muito profundos que você não se lembra, como um mecanismo de defesa do seu corpo, do seu organismo. Então, é natural que conforme você se investigue, você busque o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, você em algum momento vai esbarrar com algo não agradável, com algo que vai ser amargo de digerir. Vai ter que perdoar alguém, ou vai ter que passar por um processo de liberação emocional, vai ter que ter uma nova perspectiva, às vezes, sobre uma situação passada, criar uma nova crença no seu sistema, seja lá o que for. Só que a maioria das pessoas acham que se curar é o fato de você aprender a lidar com a dor, com o sofrimento, com o medo, com a ansiedade, com a depressão, com o trauma. Então, eu vou me curar e eu vou aprender a lidar com isso. Sendo que na maioria das vezes, a gente, na verdade, se cura para transcender essas questões e para aprender a lidar com felicidade, alegria, amor, prosperidade. Pode parecer confuso e você vai me dizer, mas Gabi, por que eu preciso me curar para viver coisas boas, né? Isso não faz muito sentido. Mas fica comigo que você vai entender onde eu quero chegar. Todos nós temos um limite interno de máximo de felicidade. Então, baseado nas coisas que você viveu, nas suas experiências de vida, nas referências que você teve de quem te criou, principalmente até os 7 anos de idade, aquilo ali formou a base da sua cosmovisão, da forma que você se enxerga, da sua autoimagem, aquilo que foi dito para você por pessoas que eram consideradas autoridades, fosse um professor, um avô, um médico, às vezes falaram para você coisas que você é preguiçoso, que você é tímido, que você é teimoso, e tudo isso foi formando uma visão, uma narrativa, uma história que você se conta, que na maioria das vezes não é a realidade. E a partir daí, existe um mundo conhecido para você. Então, se você cresceu num mundo em que era conhecido vivenciar agressão dentro de casa, seja ela verbal, física, emocional, aquilo para você é o seu normal. Então aquilo é conhecido, é a forma que o seu sistema entende que o amor funciona. É como ele vai olhar para o mundo e entender, bom, o máximo que eu posso ser feliz é isso aqui. Então vai chegar na vida adulta e você vai continuar manifestando relacionamentos ruins sem saber por quê, porque não é aquilo que você quer, mas lá dentro de você existe um sistema programado para ver aquilo como amor, para ver aquilo como o limite de felicidade, porque você não conheceu nada além daquilo. Então entenda, por mais que seja ruim, aquilo que você viveu é conhecido. E o seu corpo entende conhecido como seguro. E o seu corpo biológico é programado para você sobreviver, não para você ser feliz. Então ele vai fazer de tudo para te manter nesse lugar seguro. Porque é aquilo que ele conhece. É a famosa zona de conforto, que eu detesto esse nome, porque ela não é nada confortável. Eu chamo ela de zona conhecida, porque é aquilo que o seu mundo, que os seus olhos, que os seus sentidos puderam testemunhar do que é real ou não. Então, toda vez que você ganhar mais dinheiro, por exemplo, às vezes no seu sistema inconsciente, isso não é o que você pensa, aquilo é a mais do que você pode e deve.
Porque na sua vida você entendeu que as pessoas boas, honestas, que fazem um trabalho digno, só podem ganhar até uma quantidade exata de dinheiro. O resto você só viu pilantra, picareta, pessoas de má índole, pessoas aproveitadoras. Então, dentro de você vai existir uma resistência para ultrapassar aquele limite, porque ninguém se torna aquilo que abomina. Então, entenda que o processo de cura emocional e espiritual é muito mais sobre você conhecer a plenitude, caso você não tenha vivido isso na infância, né? Então, entender o que é ter um relacionamento que você vive em paz, que você é genuinamente amado por quem você é e não pelo que você tem ou pelo que você faz. É quando você entende que existe uma sensação de calma, que a vida não é uma eterna correria. Às vezes isso é uma programação dentro de você. Eu cresci numa programação assim, numa cidade com estímulos, onde todos ao meu redor, quanto mais cansado você tivesse, mais status aquilo era. Eu demorei muito tempo para entender que eu estava com o meu sistema nervoso completamente desregulado. Então, quando você se cura, faz uma liberação somática de trauma, por sinal a Natasha Ferraz, minha amiga, já deu diversas aulas no portal, ela é maravilhosa. Ela tem o IBT, né, que é o Instituto Brasileiro de Trauma. Eu já fiz terapia com ela e tive, assim, liberações incríveis, porque eu tinha, além de traumas passados da minha vida, eu tinha um trauma muito forte do parto do Noah, que eu precisava liberar, eu estava sempre em estado de sobrevivência. Mas outras terapias, às vezes a TCC, ou uma terapia de hipnose, ou uma terapia holística, enfim, seja lá qual for o método que você vai usar, é importante você entender que você precisa se permitir estar nesse lugar. Você precisa entender que você tem um limite interno no que você se permite ser feliz. Você vai ter que romper isso. E romper esse lugar conhecido vai ser desconfortável. Só que tendo consciência disso, você vai entender que todo esse processo de cura é para você aceitar, para você permitir as coisas boas na sua vida. Às vezes não é algo que está muito distante, mas às vezes é algo que está na porta e você não está abrindo. Você não está deixando que aquilo entre. Às vezes tem uma pessoa legal querendo se relacionar com você, mas você não permite que esse amor entre na sua vida porque ele não é conhecido, ele ultrapassa o limite que você se permite de ser feliz. Então, a partir de hoje, qualquer processo que você for fazer de cura, de liberação, de expansão de consciência de quem você é, de realmente se transformar e se curar, olha para isso. O que está faltando eu realmente abrir espaço, eu tornar conhecido? Como que é a sensação de estar calmo? A sensação de estar presente, não com a mente ansiosa? Como que é a sensação de me sentir genuinamente amado e cuidado? Como é a sensação de ser próspero de verdade, não só rico financeiramente, mas realmente tendo todos os recursos disponíveis, de saúde, de dinheiro, de segurança? Como que é se sentir nesse lugar? Porque muitas vezes você pode falar, ah não, é isso que eu quero, todo mundo quer. Mas às vezes a gente não se permite porque dentro de nós, a nossa programação não vê isso como algo seguro. Então perceba que fazer todo esse olhar para a sua jornada pode mudar a forma que você se cuida e se trabalha. Então ao invés de querer se tornar bom em lidar com a ansiedade, em lidar com o trauma, em lidar com a dor, talvez isso você já está tão acostumado que você seja bom e nem perceba mais. Mas você tem que se tornar bom em lidar com a alegria, em sustentar a felicidade, em acessar o propósito e se manter nele. E isso não significa que você não vai ter mais crises ou oscilações emocionais. Pelo contrário, elas vão continuar vindo e às vezes até com mais intensidade porque você vai estar mais consciente. Mas com essa consciência, aquilo não vai mais te parar. Você vai parar de querer manifestar de maneira inconsciente mais padrões de dor, mais padrões de sofrimento, mais questões amargas na sua vida. E se você quiser que eu grave um vídeo falando sobre manifestação consciente, você que chegou até aqui, até o final,
onde eu explico a manifestação e como sustentar aquilo que a gente manifesta, porque muitas vezes a gente manifesta e perde, manifesta e perde, manifesta e perde. Comenta aqui, interage com o vídeo, com o canal, para que eu entenda que esse conteúdo tem valor para você, que eu gravo um vídeo explicando com detalhes. Mas hoje eu desejo do fundo do meu coração que você não só conheça, mas se permita se sentir em paz, se sentir seguro, se sentir amado, porque é isso que você é, por Deus. A gente se vê semana que vem em um próximo vídeo.